Amém, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando o novo trimestre na EBD de Bom Jesus dos Passos. E assim, quero te convidar para fazermos uma breve oração. Amém? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre nossa lição. Querido Deus, no nome de Jesus, estamos, meu Senhor, na Tua presença neste momento, com o intuito de Te louvar e Te bendizer. Te peço uma primazia, meu Senhor, desta aula, toma primazia dessa escola bíblica online. Sabemos, meu Senhor, das dificuldades, porque estamos fazendo este momento, meu Deus, de forma virtual. Eu te peço, meu Senhor, toma cada um nas tuas mãos, cada família representada, toma os nossos queridos irmãos, a nossa comunidade, o nosso país. Meu Senhor, todos os países desse planeta sejam alcançados, meu Senhor, pela tua palavra, e que este mal venha a ser repreendido no nome de Jesus. Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio. Tenha liberdade que possamos aprender mais da tua palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos estar iniciando nosso segundo trimestre, né? Os irmãos estão aí com suas lições. Amém? Quem não tem lição ainda, nós temos ainda aqui. Os irmãos podem vir aqui na minha casa para adquirir a sua lição. Os departamento infantil, nós também temos lições ainda. Então não perca a oportunidade para aprendermos mais da palavra do Senhor. Tá bom? Talvez os irmãos vão perceber que eu estou olhando para o notebook, vou sair um pouquinho do foco, mas é para que eu utilize a lição online virtual que eu tenho aqui no computador. Tá bom? Os irmãos vão poder acompanhar junto aí da sua lição, né? O nosso tema de 2020, segundo trimestre, vai ser a Igreja Eleita, uma lição maravilhosa. Os irmãos vão gostar bastante, pelo que eu vi já de início, vai ser maravilhosa, que vai estar como um tema central, né? A Igreja Eleita, reunida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Amém? Glória a Deus. Vamos lá seguir aqui nossa vida. Vamos estar abordando aqui a nossa lição 1, 5 de abril de 2020, cujo tema é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Queridos, essa primeira lição não vai ser nada mais, nada menos que uma introdução. Vai falar um pouquinho sobre essa carta de Paulo, que vai reger todo o nosso trimestre. Falaremos sobre Efésios. E essa primeira aula vai ser para que você possa compreender um pouquinho a origem, aquele povo, o período que ela foi escrito, né? O escritor dessa carta, que foi Paulo, teve uma grande influência para a propagação do evangelho entre os judeus, mas principalmente entre os gentios, povo de cultura idólatra, povo de cultura voltada para outros pensamentos religiosos. Mas Paulo, assim, ele vem com o intuito de propagar o evangelho de Cristo e fazer um papel de um missionário por excelência. Tá bom? Nosso textuário vai dizer: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, capítulo, versículo 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Mas, irmão Júnior, o que é epístola? A definição, querido, de epístola é uma carta. Paulo, ele é muito conhecido pelo escritor das 13 cartas paulinas, né? E epístola é isso, é uma carta que foi direcionada para algumas igrejas, né? Para as igrejas, com o objetivo doutrinário de ensinar, de exortar, de aconselhar, de repreender, como assim Paulo escreve algumas cartas à igreja de Corinto. Também temos algumas cartas que João também escreveu, né, às igrejas da Ásia Menor. Tudo isso são epístolas, são cartas, porém com um contexto doutrinário de exortação diferente, tá bom? A leitura bíblica em classe ou diária, ambas eu vou ficar a critério dos irmãos. Eu acredito que os irmãos já fizeram essa leitura no decorrer da semana, mas a gente não pode estender muito a aula, porque a gente vai estar utilizando o YouTube e a gente pode acabar
perdendo tempo não com a leitura da palavra, mas evitando da gente investir mais o tempo na explanação dos objetivos de nossa lição. Amém? Nesse trimestre, eu quero convidar você para que a gente possa fazer algo diferente. Está nos dedicando. Eu creio que no mais breve possível estaremos voltando para as nossas aulas diárias, não é isso? Mas enquanto isso, o recurso que nos cabe é usar a tecnologia para um bem comum. Amém? Vamos lá. Introdução. Gente, essa carta aos Efésios, ela é denominada como a coroa dos escritos de Paulo, né? Ela vai revelar um propósito de Deus para a igreja através de Jesus Cristo. Vamos pegar nessa lição, em especial na lição 1, alguns aspectos introdutórios, né, sobre a sua autoria, sobre o seu período que foi escrito, em que situação ela foi escrita. E Efésios, ela tem um ponto central, né, que ela vai querer revelar Cristo como o cabeça da igreja que ele é. Né? Paulo, ele sempre faz questão de estar colocando Cristo no seu devido lugar, como cabeça, como aquele que direciona, como aquele que controla, que administra toda a igreja. Né? Claro que nós temos a administração humana, mas o cabeça é o Senhor. A última palavra quem dá é Deus. Quem faz, quem acontece, quem coloca, quem tira é Deus. O homem, ele precisa ser submisso ao Senhor para que a obra cresça e as coisas vão bem, tá bom? Vamos lá. O nosso primeiro tópico vai ser aquilo bem introdutório mesmo, né? Que vai falar sobre a autoria e data, ou seja, quem escreveu. Quando a gente fala em autor, é quem escreveu. Não vamos aqui nos reportar a inspiração, porque a gente sabe que toda escrita bíblica é inspirada por Cristo. Tudo aquilo que está no nosso cânon, que está na nossa Bíblia Sagrada, foi escrita por Deus. Né? Tem a questão dos livros apócrifos, que isso é uma discussão que a gente pode ter um pouquinho lá na frente. Quando a gente for falar algo sobre a bibliologia, a gente fala sobre os livros apócrifos. Mas nessa questão, a gente sabe que a inspiração é dada pelo nosso Senhor. Mas foram necessários cerca de 40 escritores humanos para compor o que nós temos como manual de regra de fé, que é a nossa Bíblia Sagrada. Mas na questão de Efésios, o escritor é Paulo, né? Um homem de Deus. Nós vamos conhecer a história de Paulo. É até bom que você, em casa, aproveite essa oportunidade para ler a carta de Efésios, mas também ler Atos dos Apóstolos, que aí nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de Paulo, sobre o processo de sua conversão. Paulo tem todo um processo de perseguição à igreja, de assassinato a cristãos, mas chegou um tempo em que aquele perseguidor tornou-se agora perseguido por amor à palavra do Senhor. Ou seja, todo aquele que tem encontro com Cristo dificilmente volta a mesma pessoa, melhor, dificilmente não, ele não volta a mesma pessoa. Porque se ele continuar com as mesmas práticas, com os mesmos conceitos, fazendo as mesmas coisas, ele não teve ainda o encontro real com o nosso Senhor. Amém? A autoria, né, conforme o costume da época, o autor, ele vai iniciar algo muito peculiar de Paulo em suas escritas, em suas cartas, é a forma que ele sauda a igreja, é muito particular dele. A gente vê que são cartas que narram de forma bem pessoal a necessidade da igreja. E nessa carta de Efésios, ele sauda de uma forma muito interessante. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, a gente vai ver Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aí vem a saudação dele, que é muito particular de Paulo. Né? A vós, graça e paz da parte de Deus. Então é algo muito particular, você não tem como não identificar a escrita de Paulo. Certo? A gente sempre vai analisar a forma que determinados textos são escritos. Um exemplo são no Novo Testamento, nós temos os evangelhos que são considerados sinóticos, né? Mateus, Marcos,
e Lucas, esses evangelhos um testifica o outro, mas se a gente for reparar, a escrita de Lucas é algo mais técnico, pelo grau de conhecimento secular que Lucas tinha por ser médico, né? Então a gente consegue compreender determinados textos, a sua autoria, através da forma que eles são escritos. E as cartas de Paulo são muito particulares, a abertura das cartas são muito similares, como também o encerramento dispensando as bênçãos também é muito similar de Paulo. Amém? No livro de Atos dos Apóstolos, vai mencionar que Saulo, nome hebraico, que também era conhecido como Paulo, significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel. Mas a gente não vai falar sobre isso. Era algo típico daquela região, né, se manter uma padronização das nomenclaturas. Os nomes tinham alguns significados, algumas referências a pessoas do passado. Então, esse processo era natural, né? Saulo significava solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul. Porém, Paulo ele já significava pequeno, porque era um nome romano. Já vem agora de uma outra vertente. Mas isso não importa para a gente agora. O importante é que nós já identificamos primeiro o autor da carta aos Efésios, que foi Paulo. Amém? A assinatura apostólica é o segundo item. Nas 13 cartas paulinas, né, Paulo ele vai se identificar como Paulo, nunca como Saulo. Por que isso? Porque por ele ter um nome de origem romana, ele achou que Paulo seria algo mais apropriado para ele utilizar, para ele evangelizar o mundo gentio. Um nome que não traria uma carga de viés religioso, certo? Então ele escolheu o seguir com o nome de Paulo, né? Também como uma simbologia da mudança que houve na vida dele, na transformação, né? Morre um velho homem e assinasse um novo homem, louvado seja o nome do Senhor. E assim Paulo ele resolve a seguir na evangelização gentílica através desse contexto, tá bom? No nosso terceiro item, nós vamos ver agora onde essa carta foi escrita. Ela foi escrita no período em que Paulo ele estava preso, um período que ele estava cativo. A gente vai pegar algumas referências quando Paulo vai dizer, olha, o prisioneiro de Jesus, é o preso do Senhor, o embaixador de cadeias. Isso significa que ele não estava livre, que ele estava preso. E a gente vê, né, que determinadas situações que nós passamos, que nos deixam cativos, entristecidos, nós acabamos esmorecendo, queridos. Mas eu preciso trazer uma palavra para você nessa manhã. Onde você estiver, adore ao Senhor. Se está na cadeia, clame ao Senhor que essas cadeias vão cair por terra. Se está passando por dificuldade, louva ao Senhor que Deus irá agir, queridos. O nosso Deus ele permanece fiel. Amém? A data é o período em que essa carta foi escrita, né? Em Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo ele esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Tá bom? Então vai pegar entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, né? Paulo ele começou seu ministério depois de Cristo, irmão Júnior. Isso eu sei, né? Mas tem alguns irmãos que têm essa dúvida, queridos. Se Paulo ele foi contemporâneo de Jesus, se ele perseguiu Jesus de forma física, não. Paulo ele começou seu ministério após Cristo, né? Após a morte de Cristo, que Paulo ele começou a perseguir os discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor, e depois se tornou também servo de Cristo. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o nosso segundo tópico. Amém? Glória a Deus. Queridos, destinatários, para quem essa carta foi preparada? Para quem ela foi destinada? Claro que as cartas paulinas têm um contexto muito contemporâneo conosco.
Nessas cartas foram para a igreja também de hoje. Se você também for reparar, a igreja de hoje é uma igreja muito parecida com as igrejas que eram nos primeiros séculos, né? Depois de Cristo. Infelizmente, algumas falhas que aconteciam no primeiro século estão também acontecendo agora, mas isso é natural que aconteça, é cumprimento da palavra do Senhor. Mas nós, como igreja de Cristo, devemos pregar a palavra de Deus, fazer a obra do Senhor, para que haja crescimento e propagação do evangelho da paz, tá bom? Vamos lá, destinatários. A cidade de Éfeso, né? Ela foi fundada em 1050 a.C. Ela era um centro político, comercial e muito forte, principalmente naquela região, com a abertura agora do Império Bizantino, né? O processo comercial era muito forte, querido. Então Éfeso não era uma cidadezinha simples, ela tinha sua importância social, sua importância econômica naquele lugar. E hoje representa, onde é que está Éfeso hoje, irmão? Essas cidades bíblicas ainda existem. Éfeso é na atual Turquia, né? Uma cidade que tem um destaque muito grande no seu turismo, né? A citar a cidade de Istambul. Então é uma cidade litorânea, né? Bem próxima ao mar. Os seus portos eram muito importantes para a venda comercial, para a captação de especiarias. Ficou conhecido também como Porta do Oriente depois de um tempo, no período do Império Bizantino, de Constantinopla. Ficou conhecido como Porta do Oriente para exportação de especiarias para as Índias e tal. Mas a gente não vai fazer um processo geográfico nesse momento, porque nosso tempo também é curto. Mas era uma cidade muito importante, né? Tinha todo um contexto político e comercial fundamental para crescimento. Cerca de 500 mil habitantes, uma cidade relativamente grande, uma metrópole. E tinha como referência cultural o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Também tinha ali um estádio de pista de corridas, arena onde ocorria lutas entre animais selvagens. Ou seja, tinha todo um processo de entretenimento para aquela época. Era uma cidade para os conceitos daquele período desenvolvida, tá bom? Naquele período, os conceitos que nós temos sobre aquele período era de cidade desenvolvida. Vamos lá, o segundo item. A religiosidade em Éfeso. Apesar do contexto político, do contexto social, do contexto cultural, Éfeso também tinha um contexto religioso voltado ao paganismo idólatra muito forte, né? Principalmente com os processos grego-romanos. A cidade abrigava o templo de Ártemis, que era uma representação da deusa da fertilidade de Diana, né? A economia dessa cidade também dependia muito desses indumentários religiosos, desses processos de captação de determinadas imagens de esculturas. Isso era muito forte, né? O turismo era muito atraído por esse contexto, pelo contexto social, geográfico do local, mas também pelo contexto religioso. E a maior fonte de renda era esse comércio voltado para esses utensílios de pratas, de viés religiosos, de viés idólatras, que causava o giro da economia, né? A economia crescia, se desenvolvia, mas vamos perceber em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 27 a 29, que quando Paulo ele chega com o intuito de trazer o Evangelho de Cristo, o que é que acontece? Essa pregação dele contra a idolatria acabava sendo um problema e causava também rejeição por parte da sociedade, que tinha esse processo de comércio como principal fonte de renda. A igreja em Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, quais batizou e conduziu a receber o Espírito Santo. Em seguida, evangelizou nas sinagogas
E os judeus, como era algo rotineiro, né, resistiam ao evangelho. E Paulo assim resolveu investir mais o seu tempo e a pregação do evangelho para os próprios gentios. É aquele processo: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas aí tem um povo que estava precisando, que era o povo gentil, ter essa relação com o nosso Senhor, e graças a Deus por isso que nós estamos aqui alcançados mediante a graça de Cristo Jesus. Amém? Vamos aqui para fechar esse item com a saudação epistolar, né, que é a saudação mais breve de todos os escritos de Paulo. Ele chega, se dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus, isto é, para aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo cumprimenta os irmãos com as palavras graça e paz, que é uma forma de lembrar o favor imerecido do Senhor sobre a nossa vida. Então a saudação de Paulo ela é bem direta, objetiva, com o intuito de lembrar para aqueles irmãos que eles foram alcançados mediante a graça. Amém? Vamos lá, fechando, né, com o nosso terceiro. Já estaremos finalizando a nossa aula. Né, o nosso rápido bate-papo, não dá para a gente explanar muito a lição aqui, mas eu tenho certeza que vai dar um apoio muito bom para os irmãos. Vamos lá. O propósito e a mensagem é o terceiro item dessa lição, o terceiro tópico, melhor dizendo. O propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras cartas de Paulo. Por exemplo, em Coríntios tinha problemas terríveis. Numa igreja repleta de dons, repleta de vocacionados por Deus, mas uma igreja totalmente alienada das coisas espirituais, as conduções, as celebrações religiosas, fugiam dos conceitos do Senhor, era algo complicadíssimo. Mas a epístola aos Efésios não tinha muita repreensão, era mais de caráter exortativo, de aconselhamento. Era carta mais voltada para a questão da preparação espiritual do povo. Nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizavam que tinham as certas questões que precisavam ser ajustadas, principalmente a preocupação de Paulo, né, que vinham novos convertidos que tinham contexto idólatras, né, voltada para as religiões de mistério, de magia, de adivinhação, e que agora estava se reunindo com o povo de Deus, né, e precisava de um cuidado, né, precisava de um critério, de um ensinamento para que aquele povo não viesse a se perder, nem trazer de forma irresponsável os contextos idólatras lá fora para a igreja. A igreja precisa ter esse cuidado. A igreja não pode ser influenciada pelos que vêm, mas influenciar os que chegaram para os caminhos de Cristo. Essa é a função da igreja, do discipulado, do novo convertido, é aprender do Senhor Jesus Cristo o conceito de fé, o conceito de doutrinário da palavra do Senhor, para que eles não venham se perder e venham seguir firmes na presença do Senhor, né? Um outro tipo de ênfase que a gente percebe era que o passado daqueles cristãos eram marcados pela imoralidade, pelas bebedeiras, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida, certo? Sabemos que as coisas são com o tempo, a gente não pode puxar a corda demais, senão ela quebra, mas precisamos ensinar. As coisas velhas ficaram para trás e a partir de agora vai ser um novo nascimento, uma nova relação com Jesus Cristo, e vai ser de glória em glória até o Senhor voltar, tá bom? Uma outra preocupação que Paulo tinha era a unidade entre judeus e gentios, a relação, como é que acontecia, né? Que é um plano de salvação para aquele povo. E Paulo também tinha essa preocupação. Então, queridos, o propósito era bem determinado. Era o cuidado de Paulo, a preocupação de Paulo com aquelas pessoas, com os novos convertidos, com as relações sociais, não é isso? Mas vamos lá, a mensagem contida nessa carta, ela vai girar em torno de duas temáticas.
Jesus o cabeça da igreja e a igreja o corpo. Ou seja, um corpo não está completo se não tiver um cabeça. Né? Nós vamos ver nas cartas de Paulo que vai falar sobre a função dos membros e cada um tem a sua parte, tem a sua contribuição, mas quem direciona o povo, quem nos capacita é Deus. Então vamos seguir contribuindo na obra do Senhor, porque em Efésios Jesus Cristo era o centro, como ele é hoje, continuará sendo para todos sempre o centro, e a igreja como um corpo, ou seja, a cabeça conduz e o corpo executa. Amém? Vamos lá. Só foram 2 itens aqui, não foi? Só foram 2 itens, aqui foi curtinho. Mas vamos concluir. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e das suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente por Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidades e alicerçados em Cristo, cabeça da igreja, e batalhar contra as forças da terra. Então, das trevas. Queridos, então essa foi a nossa lição. O objetivo de Paulo nesse processo, principalmente introdutório, que foi o que nós abordamos nessa lição, é revelar que Jesus ele sempre nos dá a possibilidade de termos uma nova vida com Ele. E Paulo, ele se dispôs a fazer isso, né? Mesmo nos momentos de dificuldades, nos momentos de provações, como foi ali na sua prisão domiciliar, mas ele não desistiu, fez a vontade do Senhor, escreveu essas cartas, né? E essa igreja de Éfesos também tem uma grande referência, né? Vários homens de Deus pastorearam essa igreja, né? Vários profetas do Senhor estiveram ali apoiando esse ministério, uma igreja muito importante. Vamos citar quem? Apolo, Timóteo também foi designado para pastorear naquela cidade. E até o apóstolo João também liderou a igreja, ou seja, uma igreja muito importante. Sabe que João teve algumas divergências com Paulo, algo muito mais voltado para aquele caráter doutrinário, mas nada que pudesse trazer uma contradição forte acerca da palavra do Senhor, né? Eram visões de determinados assuntos um pouco divergentes, mas nada que não se possa resolver. Mas ainda assim, João ele passou por lá, ele liderou essa igreja, né? Então foi uma igreja muito importante. Naquela região era a metrópole mais importante. Então, independente de onde seja, o Senhor vai sempre estar direcionando homens e mulheres de Deus para fazer a sua obra. Amém? Está aí os questionários que eu vou querer que você responda. Tanto a classe de senhoras quanto a classe de senhores respondam o questionário e vamos comentar, tá bom? Assistam o vídeo e vamos comentar. Que Deus abençoe a sua vida, te guarde, te capacite, continue dando sabedoria, tomando a sua família nas tuas mãos e vamos seguir juntos na oração, buscando passar por essa fase. Amém? Que Deus te abençoe. Segue também um abraço do nosso pastor Paulo, nosso pastor local. E vamos seguir fazendo a obra de Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe.